Paz do Senhor, meus irmãos, quero trazer uma palavra de Deus para nós hoje sobre o Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 12 ao 14. Acho que a maioria dos irmãos talvez já conheçam, que diz assim: E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas o versículo 12, que eu quero falar principalmente, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu tenho feito, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Jesus estava falando aqui sobre o futuro da época dele, em que ele estava falando, dizendo que a partir daquele momento, aqueles que crescem nele fariam as obras que ele fez, e ainda outras maiores. O que Jesus fez? Jesus curou os enfermos, incluindo abriu os olhos cegos, surdos, mudos, curou os paralíticos, curou os leprosos, ressuscitou os mortos, multiplicou pães, peixes, parou tempestades, andou sobre as águas do mar. E ele disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu tenho feito, e ainda outras maiores. Durante os meus anos de pregação e ensinamento da palavra de Deus, eu encontrei pessoas que não acreditam nisso. Por exemplo, quando em Marcos capítulo 11, versículos 23 e 24, Jesus fala: porque qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Algumas pessoas dizem: não, Jesus não estava falando de um monte de verdade, ele falava sobre um monte de problemas. E a gente deve dar uma ordem a um monte de problema e o problema vai embora. Mas Jesus não falava disso. Jesus tinha acabado de descer do monte. Ele estava apontando para um monte de verdade. E ele falava literalmente sobre uma fé capaz de remover montes. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: ele que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes. Ele citou essa fé. Veja, algumas pessoas dizem: não, isso era figurado. Bem, se é figurado para o Novo Testamento, então as pessoas da velha aliança, do Velho Testamento, estavam em vantagem em relação a nós, tendo em vista que no Velho Testamento Moisés literalmente abriu o mar vermelho. Quando Moisés falou, literalmente a terra abriu a boca, engoliu as famílias de Corá até Abirão com todas as suas cabanas. Então os milagres não eram figurados no Velho Testamento. Abriram o Jordão várias vezes, né? Josué, Elias, Eliseu fez esse fogo do céu 3 vezes. Então Jesus estava falando literalmente que se tivéssemos fé, nós daríamos ordem àquele monte que estava ao seu lado, e aquele monte seria transportado para o meio do mar. Tudo é possível que crer. Realmente podemos fazer qualquer coisa quando nós cremos. E Jesus está falando disso: aquele que crê em mim também fará as obras que eu tenho feito, e outras maiores fará. Deveríamos estar fazendo essas obras, nós deveríamos estar realizando essas obras. Vejamos, alguns de nós sequer têm feito as obras que ele fez. Imagina as obras maiores. Mas onde estamos nós, cristãos, que deveríamos estar fazendo as suas obras? Deveríamos estar levando cura aos enfermos, aos abatidos, libertando os oprimidos, multiplicando pães e peixes se necessário, transformando algo em vinho e até coisas maiores. Mas a maioria de nós tem ficado inerte, tem ficado negligente, já não buscamos a Deus como deveríamos, já não oramos como deveríamos. Simplesmente nós estamos vivendo uma vida secular, sem vida. Onde estão os homens de Deus? São poucos. Ainda tem algumas pessoas fazendo alguma coisa. Alguns homens de Deus, algumas mulheres de Deus estão se levantando para fazer as obras de Jesus. Mas a maioria das pessoas não estão fazendo nada. Se você é uma dessas pessoas, me desculpe, mas é na hora de buscar o Senhor, de se ajoelhar primeiro, não é? Buscar o Senhor em oração, em jejum, em consagração, e depois em seguida se levantar para fazer as obras de Jesus. Curar os enfermos, expulsar os demônios, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. Fala-se sobre a irmã Hailey Baker, que em países africanos e outros lugares onde ela ministra, junto com alguns obreiros e pastores, chegará a ressuscitar 400 pessoas mortas. Bem, a maioria das pessoas que ouvem isso não vão acreditar. Mas esse é o testemunho dela e eu creio nisso. Você não é obrigado a crer, mas uma coisa é certa: deveríamos fazer as obras de Jesus.
Deveríamos estar fazendo alguma coisa. Os enfermos estão aí, os oprimidos estão aí, precisando de nós. E o que nós faremos? O que nós temos feito? Nós devemos mudar as coisas. Nós deveríamos estar mudando o mundo. Nós deveríamos estar mudando a vida das pessoas. Nós deveríamos estar curando os enfermos. Durante meus anos de ministério, em vários lugares, Deus tem me permitido abrir os olhos de algumas pessoas cegas. Me refiro a fisicamente mesmo, pessoas que estavam totalmente cegas e passaram a ver, pessoas surdas que passaram a ouvir, mudos a falar, paralíticos a andar, cânceres desaparecer instantaneamente. Isso eu tenho dito sempre para algumas pessoas que me conhecem, que as coisas mais fáceis de fazer sumir são caroços. Caroços somem muito fácil. Eu não sei se isso está diretamente ligado à unção e dom que Deus me deu. Por quê? Porque é simplesmente muito fácil desaparecer. Teve pessoas que de uma só vez desapareceu 4 caroços na hora da oração, câncer enorme, desaparecer na frente das pessoas. E temos levado a palavra de Deus, temos tentado fazer alguma coisa. Tem alguns vídeos no meu canal no YouTube que mostram as pessoas dando testemunho desses milagres, de curas que receberam. Estamos hoje no pleno século 21, não é isso? E o que temos feito? O que você vai fazer? Qual atitude você vai tomar diante das necessidades das pessoas? O que você fará para libertar os oprimidos, os enfermos e os abatidos? O que você fará para que o mundo, mais uma vez, receba algo do que Jesus preparou para ele? Nós estamos muito parados, já não fizemos quase nada. A maioria de nós, eu me refiro a milagres, a curas, eu me refiro às obras de Jesus. Eu não me refiro a fazer coisas que Jesus não fez. Tem muitas pessoas com ministérios por aí fazendo coisas que Jesus nunca fez. Mas as coisas que Jesus fez, como ressuscitar os mortos, curar os enfermos, libertar as pessoas, não estão sendo feitas. Não quero falar de ministério algum, portanto não vou citar coisas individualmente, mas tem muita coisa que está sendo feita hoje na igreja de Cristo, que nunca foi feita na igreja primitiva. Encheram a igreja de coisas supérfluas, entendeu? Atividades e mais atividades dentro da congregação por quase, se o culto tem 2 horas, às vezes dura 1 hora de coisas que você vai ver. Isso está na Bíblia. Isso está na palavra e você não vai encontrar. Não vou citar especificamente, não quero ofender ninguém, mas analise você mesmo a situação. Há muitas coisas que tem hoje nas congregações que não tiveram exemplos na igreja primitiva, nem na Bíblia, nem em Atos dos Apóstolos, nem nas epístolas, mas as igrejas estão cheias delas. Mas as obras de Jesus não estão sendo feitas. Onde estão os cegos sendo curados? Onde estão os surdos ouvindo? Onde estão as pessoas curadas? Onde estão elas? São poucas as pessoas que estão fazendo as obras de Jesus. Que possamos nos levantar para fazer as obras de Jesus. Que possamos curar os enfermos de fato. Que possamos realmente transformar as vidas das pessoas. Ajude o seu semelhante. Quando vê uma pessoa enferma, vá lá e ore por ela. Quando vê um oprimido, não fuja, não corra. Vá ministrar a libertação ao oprimido. Não tenha medo do demônio. Você tem autoridade sobre o demônio. Você não tem que ter medo do demônio. Você foi colocado sobre o demônio, sobre todo principado, potestade e poder. Você recebeu no nome de Jesus a autoridade para subjugar e expulsar todos os demônios, qualquer um deles, não importa quem seja. Faça uso dessa autoridade. Não fuja. Quando vê uma pessoa enferma, não fique, esse é muito difícil, essa pessoa não vai ser curada. Creia, tudo é possível que crê. A primeira pessoa surda-muda que foi curada sob o meu ministério foi um menino de 12 anos de idade, que tinha nascido assim. Para mim foi um desafio, quando fiquei diante dela, eu ordenei que aquele espírito de surdez, mudez, aquela enfermidade fosse embora. A princípio, a primeira vez que eu repreendi ali, nada aconteceu. Mas eu fui firme, tornei a repreender veementemente a segunda vez. Então a menina passou a falar, eu ouvi, aquele mal foi embora. Você precisa acreditar. Você precisa tomar uma atitude. Se você quer ter um ministério abençoado de curas e milagres, você vai ter que começar às vezes por baixo. Estude a palavra, ore, busque a Deus, peça direção, peça unção, peça dons espirituais. Procure pessoas com um ministério poderoso de milagre. Assista seus vídeos, leia os seus livros, observe a sua vida. E procure seguir o seu caminho também, ajudando as pessoas, aos oprimidos, aos enfermos e aos perdidos.
Conduza a alma a Cristo de todas as formas possíveis. Conduza os enfermos à cura e os oprimidos à libertação. Ame ao Senhor acima de tudo a sua palavra. Dedique-se e ore. Busque o Senhor. E faça a diferença em nome do Senhor Jesus. Disse o irmão Samuel. Que Deus abençoe vocês e que façam alguma coisa. Beijos e abraços em Cristo. A paz do Senhor.